Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção, porque o que vou te contar pode salvar sua alma de uma prisão que você mesmo construiu. Se você está sentindo um vazio inexplicável, se a vida parece um ciclo interminável de repetições e frustrações, cuidado. Thoth, o mestre da sabedoria, deixou um aviso final, um selo que separa aqueles que vivem daqueles que apenas respiram. A grande tragédia da existência humana não é a morte, meu filho, mas sim passar a vida inteira dormindo. Eu sei que tem noites que você não consegue dormir, pensando nos problemas, mas eu te digo, o verdadeiro perigo não está na insônia noturna, mas na insônia da alma que te impede de ver a realidade por trás do véu. O que vou te revelar agora, menos de 1% da humanidade ousa encarar, e se você não ouvir essa mensagem até o final, pode perder a chance de mudar seu destino, porque o tempo da grande prova está se esgotando. Existe uma armadilha espiritual sutil, invisível, que destrói famílias e sufoca talentos, e ela não está lá fora. Ela está na sua incapacidade de aceitar o primeiro e mais crucial ensinamento de Thoth. O todo é mente, o universo é mental. Você acredita que está acordado, mas a sua mente está sendo usada como um campo de batalha. E você, meu querido, é apenas o espectador passivo dessa guerra que decide o seu futuro. Você se pergunta, por que eu luto tanto e não avanço? Por que a prosperidade me escapa? Por que o amor não permanece? A resposta é simples e aterrorizante. Porque você ainda opera sob o feitiço do sono, manipulado pelas sombras que você mesmo projetou. Se você está cansada de lutar e parece que nada muda, é porque você ainda não aprendeu a diferença entre pensar e saber que você é o pensador. Se você está carregando um peso que parece impossível de suportar, fica aqui comigo, porque Thoth nos ensinou que cada peso é, na verdade, uma alavanca mal compreendida. A humanidade, em seu estado de dormência, tenta mudar o efeito sem tocar na causa, tenta rearranjar os móveis da prisão sem derrubar os muros da mente. Isso é tolice. A verdadeira liberdade começa quando você reconhece que a sua realidade externa é apenas a manifestação vibracional do seu estado interno. Você já se perguntou, por que eu sinto que o mundo está me punindo? É o princípio da correspondência agindo, mostrando que o caos que te cerca é o reflexo exato do caos que reside sem ordem dentro de você. O aviso final de Thoth é um chamado para a grande alquimia da consciência. Um convite para você parar de ser o boneco de suas emoções e se tornar o mestre do seu próprio templo. O que acontece quando você está dormindo? Você sonha, você é levado por narrativas, você reage, mas não age. E quando a mente está adormecida, ela se torna um solo fértil para as ilusões mais destrutivas. Thoth revelou que o sono não é apenas físico, é um estado de vibração baixa, onde a mente se apega à densidade da matéria e esquece sua origem divina. Para o mestre, a ignorância dos princípios é o sono mais profundo, e a maioria das pessoas prefere a segurança sufocante desse sono à liberdade aterrorizante do despertar. Elas temem a responsabilidade de serem co-criadoras. Elas preferem culpar o destino, a sorte ou o vizinho, a reconhecer que tudo é resultado de um pensamento vibracional. O que você vai ouvir hoje pode ser o início de uma transformação na sua vida, mas apenas se você tiver a coragem de quebrar o espelho que reflete o seu medo. Não importa o que você está passando, existe uma saída, e você vai descobrir hoje que ela sempre esteve atrás da porta que você se recusava a abrir. A grande revelação do mestre Djehuty não é um segredo escondido em cavernas, mas uma verdade tão óbvia que a mente adormecida a ignora. A vida é pura vibração. Tudo se move, tudo vibra, nada está parado. Você que sente essa inércia, essa sensação de estar parado no tempo, entenda, isso é apenas a sua percepção.
Sua alma está vibrando, mas a sua mente consciente está presa em uma frequência densa, lenta, de medo e escassez. Todd nos ensina que o segredo não é forçar a mudança, mas elevar a sua frequência para que a mudança se torne inevitável. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Se você está vibrando na frequência da vítima, o universo, obedecendo ao princípio da causa e efeito, continuará te fornecendo experiências que confirmem a sua vitimização. O despertar é a mudança de frequência, a transmutação do chumbo da ignorância no ouro da sabedoria. Muitos tentam silenciar o sofrimento com ruído, com distrações superficiais, mas o sofrimento, meu filho, é o sino que toca para te acordar. É o princípio do ritmo em ação, a maré baixa que te lembra que a maré alta virá. Mas você precisa se preparar para surfar essa onda e não ser afogado por ela. O dorminhoco resiste ao ritmo. Ele se apega à alegria quando ela chega e entra em desespero quando a dor se manifesta. O mestre, aquele que está desperto, sabe que tudo flui para dentro e para fora. Tudo tem as suas marés, e ele aprende a neutralizar essa oscilação através da mente superior. Ele não elimina a dor, mas se recusa a ser escravo dela. Ele se posiciona acima do pêndulo do sentimento. A polaridade é a próxima grande ilusão que mantém a humanidade em sono profundo. Você insiste em separar o bem do mal, o amor do ódio, o claro do escuro, quando Todd afirma que tudo é apenas graus da mesma coisa. O amor e o ódio são a mesma energia, apenas polarizados em extremos diferentes. A sua missão, ao despertar, não é destruir o ódio, mas transmutá-lo em amor através da vontade mental. O medo e a coragem são dois pontos na mesma linha. Quando você entende isso, a dualidade deixa de ser uma batalha e se torna uma ferramenta de criação. Você para de lutar contra e começa a trabalhar com a natureza do universo. Isso é o que significa ser um magista, um mestre, um filho da luz. O aviso final de Todd é severo. Se você não dominar esses princípios agora, o ciclo se repetirá, mas com uma intensidade ainda maior. O universo não tem favoritos, ele apenas obedece às leis, e se você não conhece as leis, você é esmagado por elas. A sua dor não é um castigo, é uma lição de geometria cósmica, um chamado urgente para que você pare de viver ao acaso e comece a viver com propósito, alinhado com o todo que é mente. Você se sente impotente? Isso é a ilusão do sono. A sua verdadeira força reside na capacidade de mudar a sua mente, e ao mudar a sua mente, você muda o universo que você percebe. Para quem está acordando agora, o primeiro passo é a aceitação radical da responsabilidade. Ninguém pode te acordar. Você precisa escolher sair da cama. Todd nos ensina que a lei da causa e efeito, ou causalidade, é implacável, mas justa. Não existe acaso. Cada pensamento, cada palavra, cada ação é uma semente que você planta no jardim da sua vida. O dorminhoco reclama da colheita ruim, sem lembrar que ele mesmo plantou o veneno da dúvida e do medo. O desperto, por sua vez, entende que ele é o jardineiro, e se a colheita não agrada, a solução não é rezar para que as sementes mudem, mas sim plantar novas sementes, de uma vibração mais elevada, de um propósito mais claro. Muitas pessoas assistem a vídeos como este e não mudam nada, e depois reclamam que o conhecimento não funciona. Elas querem a mágica sem a disciplina. Elas querem a colheita sem o plantio. Todd ri dessa ignorância. A sabedoria dele não é um talismã, é um manual de operação para a máquina da realidade. O verdadeiro despertar é um ato contínuo de vigilância mental. É escolher a cada segundo a frequência que você vai emitir. É um trabalho de Hércules contra a inércia da mente coletiva adormecida. Você quer prosperidade? Comece a vibrar na frequência da abundância, mesmo quando a sua conta bancária diz o contrário. Você quer amor?
Comece a vibrar na frequência do amor próprio incondicional, mesmo que o espelho te mostre cicatrizes antigas. O princípio do gênero, o sétimo e último pilar do ensinamento de Thoth, é a chave para a manifestação. Ele não fala apenas de masculino e feminino no sentido biológico, mas das energias de criação, a energia de iniciação, masculina, e a energia de gestação, feminina. Você precisa de ambas para criar. O dorminhoco é desequilibrado, ou ele é pura ação desgovernada, sem gestação, ou pura passividade sem iniciativa. O desperto equilibra o fazer com o ser. Ele planta a semente do desejo, iniciação, e a nutre com a emoção e a quietude da espera, gestação. Se seus projetos não se concretizam, meu filho, é porque há um desequilíbrio na sua alquimia interna. Você está tentando forçar a flor a abrir antes do tempo ou está deixando a semente apodrecer na escuridão da dúvida? O mestre Thoth nos alertou que o maior inimigo do buscador não é a escuridão externa, mas a preguiça da mente. A preguiça não é física, é mental. É a recusa em usar a vontade para transmutar o pensamento. Se você está sentindo um peso, uma dor que não passa, é porque sua alma está gritando para que você pare de se identificar com o papel de vítima e assuma o manto de criador. O universo está te dando exatamente o que você pediu na frequência mais profunda. E o que você está recebendo agora é o resultado do seu pensamento não controlado de 6 meses, 1 ano, talvez até 10 anos atrás. Isso não é para te assustar, mas para te despertar. A urgência da mensagem de Thoth reside no fato de que o ciclo kármico está acelerando. As consequências do seu sono mental estão chegando mais rápido do que nunca. O tempo da ignorância conveniente se esgotou. Você precisa decidir agora. Você continuará sendo uma folha levada pelo vento da opinião alheia, ou você se tornará a árvore firme, enraizada na verdade dos princípios? A profundidade da ignorância humana é o que permitiu que o conhecimento de Thoth fosse escondido à vista de todos. As pessoas buscam milagres externos, enquanto o maior milagre está na ponta dos seus dedos, a capacidade de dominar a própria mente. O dorminhoco vive esperando um salvador, um guru, um anjo que venha resolver seus problemas. O desperto entende que ele é o salvador que esperava, manifestando o todo através de sua consciência individual. A dor que você sente agora, essa sensação de que algo essencial está faltando, é a prova de que sua alma já começou a vibrar mais rápido do que sua mente consegue acompanhar. É um descompasso doloroso, mas necessário. Pense comigo, meu filho. O que é a ansiedade, senão o princípio do ritmo mal compreendido? É a mente tentando controlar o que é incontrolável, tentando parar o pêndulo na fase de euforia e temendo a inevitável fase de recolhimento. O mestre sabe que a única forma de neutralizar o ritmo é transcender a emoção, subir para o plano da consciência superior e observar o movimento sem ser arrastado por ele. Isso é o que Thoth chamava de lei do equilíbrio. É a paz que não depende das circunstâncias externas, porque ela é gerada internamente, no silêncio da mente que parou de lutar contra o fluxo da vida. O seu despertar não é apenas sobre o seu bem-estar, é um imperativo cósmico. Quando uma única consciência desperta, ela eleva a frequência de toda a rede mental da humanidade. O sono coletivo é mantido pela soma das mentes individuais adormecidas. Portanto, ao se libertar, você não está sendo egoísta. Você está cumprindo sua função na grande obra. A sua maior contribuição para o mundo não é o que você faz, mas a frequência que você sustenta. O que Thoth nos ensina sobre a verdadeira oração? Não é um pedido desesperado ao alto, mas um alinhamento vibracional. A oração eficaz é aquela que já vibra na certeza da realização, operando sob o princípio da mentalismo.
Se você reza pela saúde, mas vibra na doença, o universo responde à sua vibração dominante, não às suas palavras vazias. Se você reza pela riqueza, mas vibra na escassez, você continua manifestando a escassez. O despertar é a sincronização entre o que você pensa, o que você sente e o que você manifesta. É a eliminação da hipocrisia interna. E se você está sentindo que a vida está te traindo, que as pessoas te abandonam, que as portas se fecham, pergunte a si mesmo: qual é a crença fundamental que eu estou emitindo sobre mim? O princípio da correspondência não falha. Se você acredita no seu íntimo que não é digno, o universo manifestará parceiros e situações que confirmem a sua indignidade. Se você está preso nesse loop de dor, é porque a sua mente subconsciente, a parte que está mais profundamente adormecida, continua rodando um programa antigo de autossabotagem e medo. A verdadeira alquimia não é transformar metais, mas transformar a sua dor em sabedoria, o seu medo em coragem. Thoth nos deu o mapa, os 7 princípios. Eles são a chave para decifrar o enigma existencial. O dorminhoco usa a mente para criticar, julgar e se lamentar. O desperto usa a mente para criar, para transmutar e para abençoar. A diferença é a aplicação da vontade e do conhecimento. Você tem a ferramenta mais poderosa do universo, o seu pensamento, mas você a usa para se chicotear. Chegou a hora de parar de tentar se encaixar em um mundo que foi criado pela ignorância coletiva. O desperto não busca aprovação. Ele busca alinhamento. Ele sabe que a sua verdade é maior do que qualquer dogma ou opinião popular. O mundo externo, com suas notícias, seu caos e suas distrações, é a grande canção de ninar que mantém a maioria em letargia. O aviso final de Thoth é para que você feche os ouvidos a esse ruído e escute a sinfonia silenciosa da sua própria alma, que pulsa em sintonia com o todo. O medo é o agente paralisante do sono. O medo da escassez, o medo da rejeição, o medo da mudança. Thoth nos ensina que o medo é apenas a polaridade mais baixa da fé. Você tem fé no pior. A fé é a certeza do que não se vê. Se você teme, você está exercendo a fé na negatividade. O mestre te convida a inverter o polo, a transmutar o medo em certeza da sua divindade inata, em certeza da abundância que é o estado natural do universo. Existe uma passagem nos ensinamentos de Djehuti que diz: aquele que conhece a lei do ritmo não é arrastado por ela, pois ele sabe que o pêndulo voltará. Você que está no fundo do poço, que está vivendo a maré baixa, grave isso em sua alma. O pêndulo voltará. A dor não é permanente. O sofrimento é a resistência à mudança. Seu trabalho não é lutar para subir, mas se preparar mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para quando a maré começar a virar, você estar pronto para recebê-la e não ser pego de surpresa. A vida do dorminhoco é reativa. Ele reage ao chefe, reage às notícias, reage ao parceiro. A vida do desperto é proativa. Ele age a partir de um centro de paz e intenção clara. Ele não é vítima das circunstâncias. Ele é o arquiteto das suas experiências. E essa transição, meu filho, é a prova mais difícil da jornada. É o momento em que você precisa assumir o trono da sua própria vida e parar de terceirizar o seu poder. Se você está nesse caminho de despertar, você sentirá a solidão do desperto. É um preço a pagar. O dorminhoco não entende o desperto. Ele o critica, o julga, o chama de louco. Mas Thoth nos lembra: é melhor ser um lobo solitário na verdade do que um cordeiro em um rebanho de ilusões. Sua verdade é sua armadura e sua mente é sua espada. Não a entregue aos medos do mundo. O que Thoth nos avisa é que a humanidade está em um ponto de inflexão kármica. O planeta está vibrando mais rápido, e aqueles que insistem em manter a frequência da velha consciência, do medo e da separação, sentirão o peso dessa dissonância.
O sono está se tornando insustentável. A dor da ignorância agora é maior do que a dor do despertar. É por isso que você está aqui, ouvindo essa mensagem. Seu sistema interno está te forçando a evoluir. O segredo para dominar o princípio da causalidade é entender que a liberdade não está em escapar da lei, mas em usá-la conscientemente. Se tudo é causa e efeito, e você está no plano mental, você pode ser a causa primária. Você pode iniciar o ciclo. O dorminhoco é o efeito, o desperto é a causa. Essa é a diferença entre o destino cego e o destino construído pela vontade. A verdadeira meditação, segundo os ensinamentos antigos, não é apenas relaxar, mas sim um exercício de vontade, um treino para manter a mente em uma vibração elevada, transmutando ativamente a polaridade negativa em positiva. Quando você domina o ritmo da sua própria respiração, você começa a dominar o ritmo da sua vida. Quando você silencia o caos interno, você começa a ver a ordem perfeita do todo. Muitas vezes a sua maior dificuldade não é a falta de conhecimento, mas a falta de coragem para aplicar o conhecimento. Você conhece a verdade, mas o medo de falhar ou de ser julgado te empurra de volta para o conforto do sono. Todd nos alerta. O maior fracasso é a não tentativa. Não há erro na jornada do despertar, apenas ajustes de curso. Cada suposto fracasso é apenas um feedback do universo, uma indicação de que a sua vibração ainda não está totalmente alinhada com o seu desejo. O que significa, na prática, o aviso final de Todd? Significa que não há mais tempo para procrastinação espiritual. Não há mais tempo para adiar a sua própria felicidade. Você tem adiado a sua vida esperando o momento perfeito, o dinheiro perfeito, o parceiro perfeito. Mas o mestre ensina. O momento perfeito é agora, porque o agora é a única realidade onde a criação acontece. O passado é um pensamento, o futuro é um pensamento. O desperto vive na eternidade do presente, onde ele pode exercer a vontade para moldar a realidade. O preço do sono é alto, meu filho. É a perda da sua soberania, a repetição de ciclos dolorosos e a sensação de que a vida está passando por você. O preço do despertar é a solidão temporária, o confronto com as suas próprias sombras, mas a recompensa é a maestria sobre o seu próprio destino. É a liberdade de escolher a sua polaridade, de governar o seu ritmo e de ser a causa de toda a sua felicidade. Se você realmente compreendeu a urgência dessa mensagem, você não pode mais voltar a viver como antes. O conhecimento de Todd é uma faca de dois gumes. Ele te liberta, mas também te torna responsável por cada grama de luz e sombra que você manifesta. A ignorância era um véu de proteção. Agora que o véu foi levantado, você deve agir com a sabedoria que lhe foi revelada. O todo espera o seu despertar. Escreva Amém. Você está se perguntando como transmutar essa dor profunda que carrega? Todd nos deu a técnica da neutralização. Quando o pêndulo do ritmo te arrasta para a tristeza, não lute contra a tristeza. Reconheça-a, mas recuse-se a se identificar com ela. Diga para si mesmo: eu sinto essa tristeza, mas eu não sou essa tristeza. Eu sou a consciência que a observa, e eu sei que pelo princípio do ritmo, essa onda passará. Ao se elevar acima da emoção, você neutraliza o efeito polarizador e mantém seu centro. Isso é ser mestre do ritmo. A maioria das pessoas vive como se o universo fosse um lugar caótico, mas Todd nos mostra que ele é um mecanismo de precisão absoluta, governado por leis imutáveis. O caos que você percebe é apenas a falta de ordem na sua mente. Organize seus pensamentos, alinhe suas intenções e o universo externo refletirá essa ordem. Isso é o princípio da correspondência manifestado na sua vida prática. O despertar exige que você confronte suas próprias sombras, aquelas partes de você que você nega, reprime e esconde no subconsciente.
O mestre sabe que a sombra é apenas luz não reconhecida. Ao trazer a luz da consciência para essas áreas escuras, você as integra e as transforma em poder. O dorminhoco teme a escuridão. O desperto a usa como combustível para a sua ascensão. Se você está buscando um sinal, meu filho, este é o sinal. Thoth não fala em sussurros, ele fala através dos eventos da sua vida. A crise que você enfrenta não é para te quebrar, é para te moldar. O aviso final é sobre a urgência de parar de se submeter à ilusão da separação. Não existe você e o universo. Existe apenas o todo se manifestando em você. Sua dor é a dor do todo, que ainda não reconheceu sua totalidade. O mestre nos ensina que a vontade é o motor da criação. A vontade é a energia masculina que dá o comando, mas a vontade sem a emoção, o princípio feminino, é estéril. Você precisa sentir a sua realidade desejada com a mesma intensidade com que sente a sua dor atual. A maioria das pessoas tem uma vontade fraca e uma emoção desgovernada. O desperto inverte isso. Ele tem uma vontade forte e uma emoção disciplinada, usada como força de atração. O que você está vivendo agora, a sua realidade financeira, seus relacionamentos, sua saúde, tudo isso é a manifestação do seu estado vibracional dominante. Se você quer mudar o efeito, você deve mudar a causa, e a causa reside na sua frequência mental. Pare de buscar soluções externas para problemas internos. O aviso de Thoth é um redirecionamento de 180 graus. Olhe para dentro, pois é lá que reside o poder para mudar o mundo inteiro. A verdadeira riqueza, de acordo com Thoth, não é a acumulação de ouro, mas o domínio sobre o seu tempo e a sua paz mental. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e ainda estar escravizado pelo princípio do ritmo, arrastado pelo medo e pela ansiedade. O desperto, mesmo com pouco, é rico, pois ele domina a si mesmo. Ele é o verdadeiro rei, sentado no trono da sua consciência, governando o seu pequeno universo pessoal. Se você sente que está à beira de uma grande mudança, mas algo te puxa de volta, é o princípio da inércia mental, a força do hábito que resiste à transmutação. O despertar é uma batalha diária contra a inércia do passado. Não se culpe por sentir a resistência, apenas reconheça-a e use a sua vontade, a energia masculina de Thoth, para dar o primeiro passo. E o primeiro passo é sempre o mesmo: a vigilância total sobre o que você permite entrar na sua mente. A grande beleza dos ensinamentos de Thoth é que eles não dependem de crenças, mas de leis. Você não precisa acreditar na gravidade para que ela funcione. Do mesmo modo, você não precisa acreditar no princípio da causalidade para que ele governe a sua vida. O despertar é o momento em que você para de viver sob as leis e começa a viver com elas, usando-as a seu favor. Isso é poder. Isso é libertação. O mestre nos alerta contra a tentação de usar o conhecimento para fins egoístas, para manipulação ou controle. O conhecimento de Thoth, se usado para o ego, apenas amplifica o ciclo kármico, tornando a queda ainda mais dolorosa. A verdadeira maestria é o serviço, o uso das leis para elevar a si mesmo e a humanidade, transmutando a ignorância em sabedoria, o medo em amor. Você que me escuta, talvez sinta essa verdade ressoar no fundo da sua alma, como uma memória ancestral. Isso não é uma coincidência. Thoth nos ensina que o conhecimento é eterno, ele apenas é lembrado. Você não está aprendendo algo novo, você está se recordando da sua essência. O sono é o esquecimento dessa essência. O aviso final é um chamado para a memória. Lembre-se quem você é. A dor de ser um dorminhoco em um mundo em transformação é o que vai te impulsionar. Não fuja da dor. Abrace-a como a mensageira do despertar.
Ela está te dizendo, em alto e bom som, que o seu antigo eu não serve mais para o seu novo caminho. O aviso de Thoth é o som da trombeta que anuncia o fim da velha era e o início da sua soberania pessoal. É fundamental que você entenda a diferença entre o otimismo superficial e a verdadeira crença hermética. O otimismo diz, tudo vai dar certo. A crença hermética diz, eu sou a causa e eu vou manifestar o que é certo. O primeiro é passivo, o segundo é ativo. O dorminhoco espera a sorte, o desperto cria a sorte através da aplicação consciente das leis. O princípio do gênero é crucial aqui. Você tem que ser pai e mãe do seu próprio futuro. Você tem que ter a clareza da intenção, pai, e a paciência amorosa para nutrir essa intenção, mãe. Se você está ansioso, você está sendo um pai controlador que não permite à mãe gestar em paz. Se você está estagnado, você é uma mãe que espera a semente aparecer sem a iniciativa do pai. Equilibre, meu filho, e a criação será perfeita. O maior desafio que Thoth identificou para o homem moderno não é a falta de recursos, mas a falta de foco mental. A dispersão da atenção é a maior forma de sono. Você gasta sua energia mental em milhares de direções e, por isso, não manifesta nada com poder. O desperto é um raio laser de intenção. Ele concentra toda a sua energia em uma única frequência e o universo deve responder a essa clareza. Se você deseja prosperidade, comece aplicando o princípio da polarity. Transmute a escassez em abundância. Não finja que é rico, mas sinta a dignidade da riqueza. Sinta a liberdade, a generosidade e o poder que a abundância traz. Ao mudar a sua polaridade interna, a sua realidade externa será obrigada a se alinhar. Isso é lei. E você, que se sente abandonado e sozinho, entenda que o princípio do todo é mente, significa que você nunca está sozinho. Você está sempre conectado à mente infinita. A solidão é uma ilusão criada pelo ego que se separou do todo. O despertar é a reintegração, o retorno à fonte onde não há falta, não há vazio. O aviso final de Thoth não é uma ameaça, é uma promessa. Uma promessa de que a sua libertação está próxima, mas ela exige o seu trabalho. Não espere por amanhã. O grande mestre nos ensinou que cada momento é o portal para a eternidade. Use este portal. Abandone o peso do passado e a ansiedade do futuro. Viva no poder do presente. Escreva Amém. A sociedade de dorminhocos valoriza o que é externo, títulos, bens, aparências. O desperto valoriza o que é interno, paz, domínio próprio e conhecimento das leis. O dorminhoco vive para os outros. O desperto vive para o todo, agindo a partir da sua verdade interior. Você precisa fazer essa escolha de forma consciente e irreversível, pois uma vez que a semente da sabedoria é plantada, ela não pode ser desplantada. A sua consciência exige crescimento. Muitos buscam a felicidade, mas Thoth nos mostra que a felicidade não é um destino, é uma frequência. Ela é o resultado do alinhamento com as leis do universo. Quando você para de lutar contra o ritmo, quando você aceita a polaridade e quando você usa a mente para criar, a felicidade é a consequência natural. Ela é o som da sua alma em harmonia. O que é a verdadeira sabedoria? Não é a acumulação de fatos, mas o domínio da aplicação. Thoth não queria que você memorizasse os 7 princípios, ele queria que você os vivesse. Se o princípio da causa e efeito está sempre ativo, como você pode usá-lo hoje para criar um futuro melhor? Se o princípio da vibração é real, como você pode elevar a sua frequência neste exato minuto? Essa é a prática do desperto. Você está sentindo o peso das expectativas alheias? Isso é o sono coletivo tentando te arrastar de volta. O 10, sentindo o peso das expectativas alheias? Isso é o sono coletivo tentando te arrastar de volta.
O despertar, meu querido, não é um evento. É uma deserção silenciosa da prisão da mente de grupo. E a primeira deserção se manifesta como dor, como o corpo rejeitando a anestesia da ilusão. Ninguém te disse que a verdade seria confortável. Torf nos ensina que a ignorância é mais doce, mas a doçura da ilusão é o veneno lento que paralisa a alma. É por isso que você se sente sozinho. Porque a massa prefere a conveniência da mentira à dificuldade da verdade. Mas saiba, essa solidão é o primeiro sinal da sua realeza, o primeiro passo para reivindicar o trono do seu próprio ser. Você se pergunta por vezes por que a justiça tarda. Você olha para o espelho do mundo e vê o caos e pensa: onde está a lei? Meu querido, a lei nunca dorme. O que você vê hoje é a colheita de sementes que foram plantadas há uma vida, talvez há 10.000 anos. Thoth nos lembra que somos a soma de todos os nossos ontens. E o sofrimento que você sente agora não é punição, é a purificação necessária para equilibrar a balança cósmica. O seu corpo é um templo, mas também um registro acástico de cada erro, de cada fuga, de cada promessa quebrada. Você está pronto para encarar essa memória? A maioria prefere a amnésia, mas o preço da amnésia é a repetição eterna do mesmo ciclo de dor. Se você está sentindo essa pressão interna, se essa dor te sufoca, é porque a sua alma está prestes a transmutar essa memória. O mundo grita para que você se defina pelo que possui, pelo que faz, pelo que os outros dizem, mas Thoth sussurra: você é o que você silencia. O verdadeiro poder não está na sua voz alta, mas na sua quietude profunda. Quantas vezes você fugiu do silêncio, preenchendo o vazio com ruído, com distrações, com a busca incessante por validação? Esse medo do vazio é, na verdade, o medo de encontrar o seu eu real, aquele que não precisa de máscara, que não precisa de performance. É nesse vazio, nessa ausência de definição externa, que a chama da sabedoria hermética acende. Se essa verdade ressoou em você, se você sentiu um arrepio na espinha, isso não é coincidência. É o seu espírito pedindo para se manifestar. Por isso, clique no gostei. Porque ao fazer isso, você está firmando um pacto silencioso de que a sua jornada de conhecimento não vai parar aqui. É um pequeno ato, mas carrega um peso vibracional imenso. Precisamos falar sobre a verdade que não se curva. O que você carrega não é a sua bagagem. É o lixo de gerações que jamais ousaram olhar para o sol. A sua alma está faminta por conhecimento puro, mas a mente continua se alimentando de migalhas de opinião e dogmas quebrados. Essa é a armadilha do meio do caminho, quando você já viu a sombra, mas ainda tem medo de pisar na luz. Você se sente exausto, não por trabalhar demais, mas por pensar demais sobre o que não importa. O que Thoth nos ensina é que o peso não está no mundo, mas na nossa interpretação distorcida dele. O fardo é a ilusão de controle. Solte o controle e observe a lei maior agir. Você acha que a sua crise é apenas pessoal? Não, meu filho. Você carrega a memória da queda. Thoth viveu a queda de Atlântida. Ele viu o que acontece quando a sabedoria se torna ferramenta para a vaidade, quando o poder da mente é usado para manipular em vez de iluminar. O grande aviso de Thoth para o nosso tempo é: estamos repetindo o ciclo. Estamos à beira de um novo dilúvio, não de água, mas de ignorância autoimposta. Aqueles que não se lembrarem das leis serão varridos pela ilusão que eles mesmos criaram. Você consegue sentir a pressão? É a história se curvando para se repetir. Se você não está disposto a mergulhar nas profundezas do seu próprio inconsciente, o universo fará isso por você, e o mergulho forçado é sempre mais doloroso. Ninguém te disse que o despertar seria confortável. O processo alquímico de Thoth exige fogo,
A dor que você sente é o calor que está queimando a escória. Você não pode se tornar ouro se não passar pela fornalha. Não fuja da sua sombra. Ela é o mapa para o seu tesouro mais profundo. A sombra não é o inimigo, ela é o subproduto de toda a luz que você se recusou a aceitar. A verdadeira maestria hermética é aprender a amar o seu caos, porque é de dentro dele que a ordem divina emerge. É a lei da polaridade em ação. O desespero é apenas o outro lado da esperança que você ainda não conseguiu manifestar. Use o seu sofrimento como combustível, não como âncora. Muitos buscam milagres externos, mas Thoth nos ensina que o único milagre real é a mudança de frequência. A doença, a pobreza, o conflito, tudo isso é uma sintonia baixa. Você não precisa implorar para que o universo mude o cenário. Você precisa mudar a estação do seu rádio interno. A mente é um mestre alquimista, capaz de transformar o chumbo da dúvida no ouro da certeza. Mas isso exige vigilância. Você está vigiando seus pensamentos? Ou está deixando que o medo, a culpa e a crítica tomem conta do seu santuário interno? Se você não proteger sua mente, ela se tornará um campo de batalha, e o inimigo estará sempre dentro. Há um segredo sobre o tempo que a maioria ignora. Vivemos aprisionados pelo passado, arrependimento, e pelo futuro, ansiedade. Thoth, o mestre do tempo, nos revela que o único ponto de poder é o agora. O passado é um fantasma, o futuro, uma miragem. Sua capacidade de manifestar está ligada à sua capacidade de estar totalmente presente. Quando você se lamenta pelo que passou, você está alimentando uma sombra que já deveria ter se dissolvido. Quando você se preocupa com o amanhã, você está roubando a energia que deveria usar para criar a realidade de hoje. O milagre é a presença pura. Se você se sente constantemente puxado para longe do momento, é um aviso. O universo está te chamando de volta para casa, para o único lugar onde a criação é possível. O que é a fé para você? Para muitos, fé é uma muleta, uma esperança cega. Para Thoth, a fé é a certeza baseada no conhecimento da lei. Você não precisa acreditar que a lei da gravidade funciona. Você sabe. Da mesma forma, você não precisa acreditar que a lei da atração ou a lei da vibração funcionam. Você precisa saber disso, aplicar isso, testar isso. A dúvida é o parasita que destrói a sua manifestação. E a dúvida não é intelectual, ela é emocional, nascida de traumas antigos e da incapacidade de se perdoar. O perdão, meu querido, não é um ato de caridade para o outro, é um ato de libertação para si mesmo. Você se sente preso? Pergunte-se, quem eu ainda não perdoei em mim? Muitas pessoas chegam a este ponto do vídeo e sentem um profundo incômodo, sentem o desejo de fechar a aba, de fugir dessa voz que parece ler a sua alma. Essa resistência é a sua zona de conforto lutando pela sobrevivência. A zona de conforto é o lugar mais perigoso do universo, porque é onde os sonhos morrem em silêncio e as almas se acomodam na mediocridade. Se você está sentindo essa vontade de parar, saiba que você está no limiar da sua maior revelação. Não ceda ao impulso da fuga. Se você está pronto para atravessar essa barreira, eu te convido a compartilhar este vídeo com pelo menos uma pessoa que você ama e que também está buscando essa verdade. Ao compartilhar, você não apenas multiplica o conhecimento, mas firma a sua intenção de que o despertar é um caminho coletivo, não apenas individual. Thoth nos deixou a chave mestra em 7 princípios, mas a humanidade transformou essa chave em um enigma complexo e inalcançável. O princípio mais mal compreendido é o de gênero. Não se trata apenas de masculino e feminino biológicos, mas das forças ativas e passivas dentro de você, o desejo de agir e a capacidade de receber. Se você está sempre agindo, mas nunca consegue manifestar,
É porque sua força receptiva, seu aspecto feminino, está bloqueado. Se você só espera, mas nunca inicia, sua energia ativa, o aspecto masculino, está dormente. O equilíbrio é o segredo do mestre. Você precisa saber quando plantar, ação, e quando regar e esperar, recepção. Sem esse equilíbrio, a vida se torna uma luta estéril. Pense na sua vida como um grande espelho. Tudo o que te irrita no outro, tudo o que te atrai no mundo exterior, não é mais do que um reflexo das suas próprias qualidades e sombras internas. O universo, segundo Toth, é mental. E se o universo é mental, sua realidade é uma projeção da sua mente. Se você vive cercado de caos, a desordem está em seu interior. Se você anseia por paz, a paz deve ser instalada primeiro dentro de você. É um trabalho de dentro para fora, mas a maioria inverte o processo, tentando arrumar o mundo para se sentir bem. É o erro fundamental do ser humano. Tentar mudar o filme sem mudar o projetor. O que Toth chama de mistérios maiores não são rituais complicados ou textos perdidos, mas as verdades simples que a mente egóica insiste em complicar. A simplicidade é o auge da sabedoria. O amor é a lei, o amor é a chave. Mas não o amor romântico e dependente, e sim o amor incondicional, a força coesiva que mantém o cosmos unido. Quando você vibra em amor, você se alinha com a frequência do Criador. E quando você se alinha, os milagres não são exceções. Eles se tornam a regra. Você quer um milagre financeiro? Comece a vibrar gratidão pelo que você já tem, não medo pelo que falta. O universo responde à sua frequência, não às suas súplicas desesperadas. Você já notou como a sua respiração muda quando você está em pânico e como ela se aprofunda quando você encontra a paz? A respiração é a ponte entre o visível e o invisível, entre o corpo e o espírito. Toth ensinava técnicas de respiração, não apenas para a saúde física, mas como chaves para acessar estados alterados de consciência e memórias passadas. Se você está ansioso, pare e respire conscientemente por 5 minutos. Você não está apenas acalmando os nervos, você está reassumindo o controle do seu centro de energia. É um pequeno ato de maestria, mas que demonstra que você é o governador do seu corpo e não um escravo das suas reações emocionais. Muitas pessoas buscam profetas, gurus, oráculos. Elas querem que alguém de fora lhes diga o que fazer, qual caminho seguir, qual é o seu destino. Mas Toth nos alerta. O maior profeta está dentro de você. A voz da intuição, muitas vezes abafada pelo ruído do mundo e da dúvida, é a sua conexão direta com a mente universal. O despertar é o ato de aprender a confiar nessa voz silenciosa, mesmo quando ela contradiz toda a lógica externa. Se você tem tido sonhos vívidos ultimamente, ou se a mesma ideia insiste em voltar à sua mente, não ignore. Não é o acaso, é a sabedoria interna tentando te guiar para a próxima etapa da sua evolução. O autoconhecimento é a única profecia que importa. Pense nos seus medos mais profundos. O medo da perda, o medo da rejeição, o medo da escassez. Toth nos ensina que o medo não é real. Ele é a ausência de conhecimento. Quando você entende que o universo é infinito e que a mente é tudo, você percebe que a perda é apenas uma transmutação. A rejeição é apenas um realinhamento de propósito e a escassez é uma crença limitante. O medo é a última barreira que o ego constrói para evitar que você alcance a sua divindade. Você precisa encarar o seu medo de frente, não para lutar contra ele, mas para iluminá-lo com a luz da sabedoria. E quando o conhecimento entra, o medo se dissolve, como a escuridão diante da chama. Há um alerta severo que precisamos considerar. Aqueles que adquirem o conhecimento de Toth e o usam para propósitos egoístas, para manipulação ou poder pessoal, caem na armadilha da magia negra, mesmo que se considerem iluminados.
A lei de retorno, a lei do ciclo, é implacável. Todd sempre enfatizou que a verdadeira maestria é o serviço. O conhecimento só tem valor quando é usado para elevar a si mesmo e aos outros. Se você está usando sua nova consciência para julgar aqueles que ainda estão dormindo, você não está desperto. Você está apenas em um estágio superior de orgulho. A humildade é a capa do verdadeiro mestre. Se você não está disposto a servir, o universo tirará de você o que lhe foi dado, pois o poder sem amor é destrutivo. Se você chegou até aqui, você já demonstrou uma resiliência e uma sede de verdade que a maioria jamais alcançará. Mas a busca não termina com um vídeo, ela se aprofunda com a prática. Todd nos instrui a meditar sobre o vazio, o ponto zero, onde todas as polaridades se anulam e a realidade é pura potencialidade. Não busque respostas no barulho, busque a quietude. Se você deseja continuar essa jornada de aprofundamento nos 7 princípios herméticos e realmente aplicar essa sabedoria em sua vida, transformando a dor em força e a dúvida em certeza, eu te convido a se inscrever no canal. Ao se inscrever, você não apenas garante que receberá o próximo nível desta instrução, mas você sinaliza ao cosmos que está pronto para receber mais luz. É um compromisso da alma. O que é o destino? Para muitos, é uma linha traçada no nascimento, imutável. Para Todd, o destino é uma série de probabilidades que são constantemente reescritas pelo seu livre-arbítrio no agora. Você não está preso ao seu passado, você não está condenado pelas suas escolhas antigas. A cada respiração, você tem a chance de escolher uma nova frequência, um novo caminho, um novo futuro. O milagre é a sua capacidade de reescrever o seu script. Mas para isso, você precisa de clareza mental, e a clareza vem da sabedoria. Não viva como uma vítima dos eventos, viva como o criador da sua experiência. Essa é a verdadeira herança de Atlântida que Todd conseguiu preservar para nós. Você precisa entender o ciclo da manifestação. Primeiro, o pensamento, mente. Segundo, a emoção, vibração. Terceiro, a ação, ritmo. Muitos pensam positivo, mas sentem negativo. É o conflito entre o que você diz que quer e o que você sente que merece. Todd ensinou que a emoção é o catalisador. Se você não pode sentir a realidade do seu desejo como se ela já fosse real, você não pode manifestá-la. É por isso que a gratidão é tão poderosa. Ela não é apenas um sentimento agradável, é a frequência mais alta de merecimento. Você está agradecendo antes de receber? Ou você está esperando o milagre para então agradecer? A ordem é fundamental para a lei. Olhe para a sua vida financeira. Se há bloqueios, não são externos, são internos. O dinheiro para Todd é energia. É um fluxo que deve ser recebido e liberado. Se você o segura com medo ou o gasta com culpa, você cria uma estagnação. A prosperidade não é acúmulo, é movimento. O medo da escassez paralisa o fluxo de entrada e o medo de perder paralisa o fluxo de saída. O ensinamento hermético sobre a riqueza é simples. Dê com alegria e receba com gratidão. Você está disposto a ser um canal de abundância? Ou você quer ser um reservatório estagnado? A escolha da frequência define o seu saldo bancário cósmico e material. O grande erro da humanidade é buscar a felicidade no transitório. Bens, relacionamentos, elogios, tudo o que é externo e sujeito à lei da impermanência irá, inevitavelmente, desaparecer ou mudar. E quando isso acontece, o sofrimento retorna. Todd nos instrui a encontrar a alegria no imutável, na sua conexão com o todo, na sua essência imortal. Quando você se ancora no seu eu divino, a alegria não depende das circunstâncias. Ela se torna seu estado natural, sua vibração fundamental. O mundo pode ruir lá fora, mas se o seu centro estiver firme, você se tornará a calma no meio da tempestade. Esta
é a promessa da maestria hermética. Você está sentindo o chamado para ir além? Para entender os códigos ocultos que governam não apenas seu destino, mas o próprio universo? Thoth deixou claro que a sabedoria é hierárquica. Você precisa dominar o primeiro passo, a mente é tudo, para acessar o segundo, as leis de causa e efeito. Não pule etapas. A pressa é inimiga da maestria. Se você está aqui, é porque você tem a capacidade inata de acessar essa sabedoria. Mas você precisa de paciência, de disciplina e, acima de tudo, de honestidade brutal consigo mesmo. Não minta para si sobre suas fraquezas. Ilumine-as e elas se transformarão em força. Muitos tentam usar o conhecimento de Thoth como uma fórmula mágica para obter o que querem, mas o verdadeiro propósito da sabedoria é libertar você do desejo de querer, para que você possa simplesmente ser. Quando você está no estado de ser, você atrai naturalmente o que é seu por direito vibracional. A busca incessante é a prova da sua falta de fé. A quietude é a prova da sua certeza. Se você está lutando muito, pare, respire, reavalie. O universo não recompensa o esforço bruto, ele recompensa o alinhamento perfeito. Existe um milagre que a maioria não percebe, a sincronicidade. Quando você começa a ver padrões, a encontrar a informação que precisa exatamente no momento certo, a pensar em alguém e essa pessoa te liga. Isso não é sorte, é o universo respondendo à sua nova frequência. É a prova de que você está saindo do caos e entrando na ordem. Thoth nos ensina a prestar atenção aos sinais. Eles são a linguagem silenciosa do cosmos. Não os ignore. Eles são as migalhas de pão que te guiam para fora da floresta da confusão. O que você está fazendo com a sua energia sexual? Não a energia genital, mas a energia criativa, a força vital que te conecta à fonte da vida. Thoth ensinou que essa energia, quando sublimada, é a ferramenta mais potente para a manifestação e a ascensão espiritual. Se você a desperdiça em distrações triviais ou vícios, você está drenando seu poder de criação. Se você a canaliza para o seu trabalho, para a sua arte, para a sua meditação, você se torna um gerador de milagres. A criatividade é a energia sexual transmutada. O mestre sabe como usar essa força para voar e não para se afundar. Estar no caminho do despertar não significa que você estará imune à dor ou ao sofrimento, mas significa que você terá as ferramentas para transmutá-los instantaneamente. O mestre não evita o desafio. Ele o abraça, pois sabe que cada desafio é uma oportunidade disfarçada de crescimento. Lembre-se, o sofrimento é inevitável, a miséria é opcional. A miséria é o apego à dor. Você está disposto a soltar a sua narrativa de vítima e assumir a coroa do seu poder criativo? A hora é agora. Se você está sentindo que a sua vida é uma repetição de padrões, que os mesmos erros, os mesmos tipos de relacionamentos tóxicos, as mesmas dificuldades financeiras se repetem, é porque a sua alma está tentando te dizer algo. Thoth nos alerta sobre a lei do ciclo. Você só sairá do ciclo quando aprender a lição. E a lição está codificada na dor. Não culpe o mundo. Agradeça ao ciclo por ser um professor persistente. A verdadeira liberdade é a quebra desse ciclo, e só se quebra um ciclo através da consciência e da mudança de frequência. Muitos buscam o poder de Thoth para influenciar os outros, para obter controle. Mas o verdadeiro poder, o poder hermético, é o poder de se autogovernar. Quando você governa sua mente, suas emoções e suas ações, você não precisa controlar o mundo externo. O mundo se curva à sua vibração. É a diferença entre tentar empurrar a água e simplesmente estar em paz, permitindo que a água flua ao seu redor. Pare de lutar. Comece a fluir. Você se sente sobrecarregado pelas responsabilidades?
Toth nos ensina que responsabilidade é a capacidade de resposta. Se você não consegue responder aos desafios de forma clara e calma, é porque você não está ancorado no seu centro. Quando você está centrado, a pressão externa não te desvia. A responsabilidade se torna um privilégio, não um fardo. Reivindique sua capacidade de resposta. O que Toth nos deixou em seus ensinamentos não é apenas filosofia, é tecnologia espiritual. É um manual de instruções para operar a realidade. Mas assim como um computador, se você não souber o código, você não pode utilizá-lo. Você está disposto a estudar a sua própria essência com a mesma dedicação que você estuda a vida alheia nas redes sociais? O investimento mais importante que você pode fazer é em seu próprio conhecimento interno. A grande revelação, o clímax de toda essa jornada, não está em uma frase final, mas na sua capacidade de integrar essa verdade em sua vida diária. Toth não queria seguidores, ele queria mestres. Ele queria que cada um de nós se lembrasse de que somos a manifestação do Uno, a centelha divina vestida de carne. Você não é pequeno, meu querido. Você é o universo contido em um corpo. Pare de se diminuir. Comece a brilhar com a intensidade para a qual você foi criado. A hora de deixar de ser o espectador da sua vida e se tornar o ator principal é agora. Assuma a autoria do seu destino. Se você sentiu que essa mensagem te deu um novo fôlego, um novo propósito, um clique interno que mudou a sua perspectiva, faça um comentário logo abaixo escrevendo "Eu sou o Criador". Esse ato simples de declarar sua maestria sela o pacto de transformação. É a sua assinatura no livro da vida, declarando que o velho eu se foi e o mestre está emergindo. Não permita que a chama da sua nova consciência se apague. A maioria das pessoas ouve a verdade, sente o arrepio e depois volta para a rotina de desespero silencioso. Você não é a maioria. Você está aqui por um motivo que transcende o acaso. Se esta mensagem te tocou no fundo da alma, se você sentiu que algo foi despertado em você, o próximo passo é a consistência. Não volte a dormir. Lembre-se da lei do ritmo. Tudo flui e reflui, mas o mestre aprende a se equilibrar no centro. O sofrimento virá, o prazer irá, mas a sua essência, seu eu superior, permanece imutável. Mantenha o seu foco no imutável. Existe um segredo sobre o perdão que Toth revelou. Você não perdoa o outro para libertá-lo. Você perdoa o outro porque, no universo mental, o outro é você mesmo em uma frequência diferente. O rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. Solte a âncora do ressentimento. Liberte-se. O milagre da transformação é um processo contínuo de morte e renascimento. Você está disposto a deixar o velho eu morrer? É a única forma de o novo eu florescer. Não se apegue às cinzas do passado. Olhe para a frente, para o horizonte da sua potencialidade. O universo está conspirando a seu favor. Não importa quão escura a noite pareça agora, lembre-se que a lei da vibração garante que, se você elevar sua frequência, a luz precisa se manifestar. Não há falhas no cosmos, apenas atrasos causados pela resistência interna. Solte a resistência. Se você realmente deseja aplicar os ensinamentos de Toth em sua vida e ver milagres se manifestarem, é crucial que você se junte a uma comunidade de buscadores. A jornada é difícil demais para ser feita sozinho. Por isso, clique no link na descrição para se juntar ao nosso grupo fechado de estudos. Lá, aprofundaremos cada um desses princípios, transformando teoria em prática diária. Este é o seu convite para a mesa dos mestres. Não o ignore. Não confunda o conhecimento com a sabedoria. O conhecimento é ter a informação. A sabedoria é usar essa informação para mudar sua vida. Toth não valorizava os eruditos que apenas memorizavam textos. Ele valorizava os alquimistas que transformavam a própria existência.
Seja um alquimista. O que você carrega dentro de si é mais valioso do que todos os tesouros do mundo. Você é o portador da centelha divina. Honre essa verdade. Honre a si mesmo. E ao fazer isso, você honra o universo. Lembre-se sempre, a chave para todos os mistérios está na frase: o todo é mente, o universo é mental. Mude a sua mente, mude o seu mundo. Essa jornada de conhecimento não termina aqui. Ela está apenas começando. Ela é um ciclo infinito, onde cada revelação leva a uma nova porta. Eu te vejo no próximo nível de consciência. Se você está pronto para selar essa transformação, deixe seu like agora e se inscreva para receber o próximo vídeo. Esta é a sua afirmação. Eu sou o mestre do meu próprio destino. Eu sou o Criador. Não perca o próximo vídeo, onde revelaremos o princípio hermético que a maioria usa de forma destrutiva, sem saber que está atraindo exatamente o que mais teme. Clique para se inscrever e ative as notificações. A sua transformação é urgente. Eu te espero do outro lado da ilusão. O silêncio que agora te cerca não é vazio, mas sim preenchido pelo eco de uma verdade recém-despertada. Não pense neste momento como o fim de uma conversa, mas como o início de uma ressonância que irá permear cada escolha sua a partir de agora. O que foi dito não pode ser desvisto. O que foi sentido não pode ser esquecido, pois a sabedoria de Thoth Jehuti nunca foi uma meta a ser alcançada, mas um caminho a ser trilhado. E o conforto mais profundo reside em saber que você nunca esteve realmente perdido, apenas distanciado de sua própria memória cósmica. A engrenagem do universo se move a seu favor, meu filho, desde que você pare de lutar contra o fluxo da sua própria essência e comece a escrever sua vida com a caneta do propósito divino. A esperança que brota não é um desejo passivo, mas a certeza ativa de que a próxima página em branco do seu livro de vida será escrita por você, com tinta de ouro e sabedoria que vem de milênios. Olhe para trás, não com o fardo do arrependimento, mas com a autoridade do mestre da escrita que Thoth representa. Cada erro, cada falha percebida, é na verdade um hieróglifo essencial que te ensinou a ler as leis invisíveis que governam a matéria. Lembre-se, o caos de ontem não é uma punição, mas o fertilizante da colheita de amanhã. O vazio que você sentia foi preenchido por uma compreensão mais profunda, que o Logos é você e que o Verbo se faz carne através de sua intenção purificada, manifestando o futuro em tempo real. Que a chama trina da sua consciência, mente, palavra e ação esteja eternamente alinhada com o propósito superior que te trouxe a este plano de existência. Que a verdade escrita nas tábuas de esmeralda resplandeça em sua jornada, protegendo-o de toda a ilusão e de todo esquecimento autoimposto. Que a sua memória se torne um espelho puro, refletindo apenas a perfeição da origem, e que o silêncio do seu eu superior te guie mais do que o ruído ensurdecedor do mundo lá fora. Que a balança de Ma'at encontre peso e leveza em seu coração, e que a sabedoria de Jehuti seja a âncora inabalável que impede sua alma de naufragar nos oceanos agitados da ignorância. Se esta travessia mexeu com seu interior, se você sentiu o arrepio da verdade percorrer sua espinha, então entenda que este conhecimento não pode morrer aqui, pois a sabedoria só se multiplica quando é transmitida. Se a sua alma vibrou, deixe seu comentário, pois seu testemunho é a prova viva de que a luz está sendo acessa, e ele alimenta a corrente energética de busca por aquilo que é eterno. Se inscreva no canal e ative o sino, não para seguir um mero conteúdo, mas para garantir que o Verbo continue a te encontrar em meio ao ruído e à pressa do mundo. É só assim, e somente assim, que honramos a lei da transmissão, perpetuando o legado de Thoth Jehuti, o escriba divino, cujo nome é sinônimo de eternidade e de lembrança. A verdade
não está lá fora. Ela sempre esteve esperando que você se lembrasse.